eu também estou muito feliz por estar aqui com vocês. Mais um domingo e hoje nós vamos falar sobre o livro de 2 Samuel. E nesse livro conta a história de um rei muito importante. Um rei que ele está mais ou menos a 3.000 anos de distância da gente. Aconteceu muito tempo atrás, né? 3.000 anos atrás, lá na cidade de Israel. E esse rei, ele é conhecido até hoje, vocês sabiam? Se a gente for lá em Israel, ainda tem a sua harpa, ainda tem o seu túmulo, tem muitas coisas desse rei, que é o rei Davi. Isso mesmo, nós vamos contar a história do rei Davi hoje. Mas antes de falar um pouquinho mais da história do rei Davi, eu tenho que contar para vocês como que estava a cidade de Israel naquele tempo. O povo hebreu estava muito rebelde, muito desobediente a Deus. Então eles pediram ao Senhor um rei, que Deus enviasse e levantasse alguém como rei. E o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. No começo, Saul era bem obediente a Deus. Ele fazia tudo que o Senhor mandava. Ele tinha um coração bom. Mas o poder começou a subir na cabeça de Saul. E ele começou a fazer muitas coisas ruins. Ele começou a matar pessoas. Ele começou a desobedecer ao Senhor. Então o povo e Deus estava renegando, não estava gostando muito do rei Saul. Então, o profeta Samuel, lembra que a gente falou na semana passada de Samuel? Samuel escutava a voz de Deus, né? Ele foi, então, procurar um novo rei para ungir. Então, ele foi até a casa de Jessé, que fica em Judá. E lá na casa de Jessé, haviam muitos homens. Jessé tinha muitos filhos fortes, guerreiros, que lutavam contra os filisteus. Mas quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, ele viu todos os filhos assim, todos os filhos de Jessé. Mas tinha um que não estava lá, que era Davi. E daí Samuel falou: não é esse, não é esse, não é esse. Ainda tem mais um filho, você tem mais um filho. E daí Jessé falou: tenho, mas esse meu filho, ele não é guerreiro. Esse meu filho, ele cuida de ovelhinhas, ele é um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, mas ele era forte. Deus já estava preparando Davi desde quando ele era pastor, porque ele cuidava muito bem das suas ovelhas. Um dia, um urso tentou atacar as ovelhas e Davi lutou contra o urso. E ele não deixou que o urso matasse suas ovelhas. E numa outra situação, um leão tentou atacar. E ele lutou contra o leão para defender as suas ovelhinhas. E nisso, Deus já estava moldando, já estava fazendo um coração de um grande rei em Davi. Já estava preparando Davi para ser um grande rei, com coragem, com determinação e protegendo as ovelhas, que futuramente seria o seu povo. Ele iria proteger as pessoas futuramente como um grande rei. Então, como eu estava falando, o profeta Samuel estava lá na casa de Jessé. E daí o pai dele, pai de Davi, Jessé, falou: eu tenho mais um filho, mas ele é pastor de ovelhas, ele é muito pequenininho e ele é muito novo, ele não tem como ser rei, ele não tem como guerrear contra os filisteus. Mas quando Samuel viu Davi, Deus falou com ele que esse seria o novo rei. Então, Davi foi ungido o futuro rei de Israel. Ele recebeu a bênção do profeta Samuel. Só que nisso, ainda quem estava governando era o rei Saul, que eu estava falando, né? O primeiro rei de Israel. Então o que aconteceu? Aconteceu que havia um povo, os filisteus. Filisteus estavam indo contra os hebreus, contra o povo de Israel. E havia um gigante bem grande. Vocês sabem qual era o nome desse gigante? Isso mesmo! E ele falava: quem é que vai vir contra mim? Eu sou o maior, vocês são tudo pequenininhos. Quem é que vai guerrear contra mim? Então, Davi,
ele sentiu no seu coração que, porque ninguém queria guerrear, nem os mais fortes, nem os mais preparados. Então Deus falou com Davi para ele ir contra o gigante, mas não pela sua própria força, porque ele era pequenininho, ele era fraco, mas com a ajuda de Deus, ele ia conseguir vencer o gigante Golias. E vocês sabem como foi que ele matou o gigante? Com uma pedrinha, com uma funda, ele girou e bum! E bateu bem no meio da testa do gigante Golias e ele caiu no chão. Morreu. E depois Davi foi e cortou a sua cabeça fora. Matou o gigante Golias. E assim foi a vitória do povo hebreu contra os filisteus. Mas Davi falou que não era pela sua própria força que ele venceu o gigante, mas pela força do Senhor. Até porque ele estava sem nenhum preparo, ele não quis colocar as defesas, o escudo, a espada, o capacete. Ele foi sem nada, e sendo pequenininho contra um grande gigante, ele não teria muita chance. Mas foi com a ajuda de Deus que ele venceu. E é assim também com a gente. Mesmo a gente sendo pequenininho, e às vezes vem um medo muito grande, que a gente parece que não vai conseguir vencer esse medo. Quem nos ajuda não é pelas nossas próprias forças que nós vencemos, mas é Deus que nos ajuda a vencer todo o nosso medo. Mas a história não para por aí, a história continua. Depois que Davi venceu o gigante Golias, ele foi então trabalhar na casa do rei Saul e continuava cuidando das suas ovelhas ainda. Mas o rei Saul, ele começou a desobedecer muito ao Senhor. O ódio que entrava em seu coração, ele tinha muita raiva das pessoas e queria só fazer o mal. Então o povo já não estava mais gostando, aguentando já o reinado de Saul. Mas mesmo assim, Davi obedecia e ele tocava a harpa para o rei Saul. E quando Davi adorava o Senhor tocando a sua harpa, o coração do rei Saul acalmava, ele adorava o Senhor e ele ficava bonzinho novamente. Mas não demorava muito tempo e ele já ficava ruim de novo. Então, até que um dia, o rei Saul queria matar Davi. Ele queria matar. E sabe o que Davi fez? Davi fugiu. Eu não quero morrer não, eu tenho muita coisa ainda para viver. E ele fugiu para não ser morto. Então, lá nessa outra terra onde Davi foi se esconder, Deus foi falando com ele. Mas, como o rei Saul não estava obedecendo a Deus, ele estava perdendo muitas batalhas. Até que um dia, o rei Saul morreu. E Davi ficou sabendo que o rei Saul morreu. Depois de um tempo, Davi assumiu o reinado de Israel. E foi o maior reinado de toda Israel. Foi muito grande. Porque ele uniu novamente as 12 tribos de Israel. E principalmente, ele restaurou a adoração. Ele trouxe... Lembra que a gente falou na semana passada da Arca da Aliança? Que é a adoração, a presença de Deus. Ele trouxe a Arca da Aliança novamente para Israel, para Jerusalém. E ele construiu um templo de adoração a Deus, para ensinar toda a população, todo o povo a adorar a Deus. E a presença do Senhor se manifestava no meio do povo. Então, com essa e com o reinado de Davi, ele derrotou muitas outras tribos, como os filisteus, como os moabitas, como os sírios e muitos outros exércitos, porque Senhor Deus estava com Davi, estava ali, do ladinho dele, estava guardando a vida dele e ele obedecia ao Senhor. Quando ele errava, quando ele fazia alguma coisa que não agradava a Deus, ele se arrependia, ele pedia perdão a Deus e ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E Deus amava Davi, porque ele se arrependia, principalmente porque ele obedecia e ele voltava atrás. Quando ele magoava o Senhor, quando ele fazia alguma coisa que Deus não gostava, ele tinha um coração de arrependimento. E é isso que nós devemos ter também. Mesmo quando nós erramos, nós devemos nos arrepender, ter um coração arrependido. Quando a gente mente, quando a gente faz alguma coisa errada, bate no amiguinho, temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus e pedir perdão para o amiguinho também.
e principalmente para a gente ter um coração como o coração de Davi, preparado para ser um grande rei. Nós devemos adorar, nós devemos ler a palavra e estar em intimidade com o Senhor, orando, lendo, conhecendo, o adorando em todo momento da nossa vida. E aconteceu também um dia que uma história muito legal, que Davi foi buscar a Arca da Aliança numa outra cidade para trazer para a cidade de Jerusalém. E nesse caminho, a presença de Deus encheu a vida de Davi e ele começou a dançar, a pular, a gritar, dar brados de vitória, de alegria no meio do caminho. As pessoas até achavam que ele estava meio doido, mas na verdade era a presença de Deus que estava enchendo a vida do rei Davi. Então agora, como reis e rainhas, nós vamos nos levantar e dançar assim como Davi dançou na presença de Deus. Vamos lá? Vamos dançar? Sim! 1, 2, 3, palavrinhas! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Esse é o Quiz Kids, onde a gente aprende e se diverte juntos. Como funciona o Quiz Kids? Eu vou fazer algumas perguntas e você aí de casa já se prepara, chama o papai e a mamãe, prepara um papel e uma caneta para anotar todas as respostas que você acertar no quiz de hoje. O quiz tem 3 níveis. O nível fácil, que vale 10 pontos, o nível médio, que vale 20 pontos e o nível difícil, que vale 30 pontos. Agora que você já conhece o Quiz Kids e já está preparado, vem comigo para o quiz de hoje. Pergunta de número 1, valendo 10 pontos. Qual foi a primeira vitória de Davi? Opção A, Gigante Golias, o Filisteu. Opção B, Gigante Golias, o Moabita. Opção C, Gigante Golias, o Nefilim.
Ou opção D, gigante Golias, o sírio. Tempo na tela, valendo! E a opção correta é letra A. Gigante Golias era um filisteu. Ele era da tribo, então, dos filisteus que estavam se levantando contra o povo de Deus. E Davi, como um herói, né, do povo de Israel, foi usado por Deus para derrotar, para matar o gigante Golias e vencer, então, o povo filisteu. Vamos para a nossa pergunta de número 2, valendo 10 pontos. Davi foi ensinado pelo seu pai para ser o quê? Qual profissão? Opção A, um carpinteiro. Opção B, um pastor de ovelhas. Opção C, um pastor da igreja. Ou opção D, um guerreiro. Tempo na tela, valendo! E a opção correta é letra B. Ele foi ensinado a ser um pastor de ovelhas. Ele cuidava, ele pastoreava as ovelhas e até defendeu elas de um leão e de um urso, como a gente viu na história de hoje. Vamos para a nossa terceira pergunta, valendo 10 pontos. Qual era a tribo de Davi? Opção A, Manassés. Opção B, Efraim. Opção C, Benjamim. Ou opção D, Judá. Tempo na tela, valendo! E a opção correta é letra D. Davi era da tribo de Judá. Vamos então agora para a nossa quarta pergunta, agora valendo 20 pontos. Como era o nome do pai de Davi? Opção A, José. Opção B, Jessé. Opção C, Jacó. Ou opção D, João. Tempo na tela, valendo! E a opção correta é letra B, Jessé. Jessé era o pai de Davi. Vamos agora para a nossa quinta pergunta, valendo 20 pontos. Quem foi o primeiro rei de Israel? Opção A, Samuel. Opção B, Salomão. Opção C, Saul. Ou opção D, nenhuma das alternativas. Tempo na tela, valendo! E a opção correta é letra C, Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Vamos agora para a nossa sexta pergunta, valendo 20 pontos. Qual era o instrumento que Davi tocava? Opção A, um violão. Opção B, bateria. Opção C, um pandeiro. Ou opção D, uma harpa. Tempo na tela, valendo! E a opção correta é letra D, uma harpa. Davi tocava a harpa e adorava o Senhor com aquele instrumento. E ele também tocava para o rei Saul para acalmar o seu coração e tirar toda a raiva. Quando ele tocava para o rei Saul, ele se acalmava, ele adorava o Senhor e acalmava o seu coração. Vamos para a nossa última pergunta, valendo 30 pontos. O que Davi tinha
que era segundo a Deus? Opção A Arca da Aliança. Opção B, o seu coração. Opção C, a espada. Ou opção D, a harpa. Tempo na tela, valendo! E a opção correta é letra B, o seu coração. Davi tinha o coração segundo ao coração de Deus. Deus amava muito Davi porque ele o adorava, ele obedecia. E quando ele fazia alguma coisa errada, ele se arrependia. Esse é o ponto mais importante. Não porque Davi nunca pecava, porque isso todo mundo faz, né? Errar, pecar, todo mundo faz. Mas o mais importante é que Davi se arrependia. Ele tinha um coração arrependido quando ele errava. Ele ficava triste, ele pedia perdão ao Senhor. Então, assim também deve ser o nosso coração. Quando fazemos alguma coisa errada, pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem a gente magoou. Esse foi o nosso Quiz Kids de hoje. Coloca aqui embaixo pra gente qual foi a sua pontuação no quiz e vem junto com a gente para a nossa atividade. A hora da atividade e hoje nós vamos fazer um pandeiro para louvar e adorar o Senhor, assim como Davi também adorava a Deus, só que ele adorava com a harpa, né? Só que como é muito difícil pra gente fazer aqui, nós vamos fazer um pandeirinho. Você pode adorar o Senhor de várias maneiras, assim como Davi o adorava. E para fazer o nosso pandeiro, nós vamos precisar de quê, Sara? Folhas coloridas. Isso. Um furador. Guizos. E pratinhos de papel. isso mesmo, se você não tiver de papel, pode ser também de plástico, de outro material, de isopor também dá pra fazer. Então a gente vai começar com o nosso pratinho de papel e nós vamos fazer os furinhos usando o furador. Aqui nós vamos fazer 4 furinhos, mas se você quiser fazer mais em casa, pode fazer também. E se não tiver furador, pode usar uma faquinha, pode usar outra forma para furar o pratinho, tá? Então a gente vai fazer os 4 furinhos e deixar um espacinho pra gente segurar o prato. Então aqui onde vai a mão a gente não vai fazer, a gente vai fazer aqui dos ladinhos. Deixa eu fazer no meio pra dar pra Sério fazer no dela. Passa um pouquinho mais pra dentro pra não rasgar o pratinho. Pronto, o meu está com os 4 furinhos já. E agora nós vamos passar as nossas fitinhas coloridas aqui no buraco. O furinho que a gente fez. Aperta fino, pode apertar forte. E agora eu vou passar um guizozinho. Meio duro mesmo, né? Só deixa eu cortar aqui a linha. Pôs 4. Dessa maneira assim, ó. E daí já começou a fazer barulho aqui. Vamos continuar. Fazer o verde agora. Passa a fitinha. Isso. Daí você vai dar tipo um nozinho só aqui nessa fita, sabe? 2 nozinhos pra trancar aquela saia. Impedir. Vamos para a nossa segunda fitinha. Verde com vermelho fica bem italiano, né? É, o Natal. Deu certo? Boa, garota. Só ir passando as fitinhas. Fica bem bonito. Depois, se você quiser, pode decorar ainda. Nosso pratinho aqui, ele é sem cor, né? Você pode fazer desenho no pratinho, pode
usar as fitinhas da cor que você quiser. Se quiser fazer tudo de uma cor só também. Pintar com tinta. Fica bem à vontade, decore bem lindo o seu pandeiro para tocar para Deus. Fazendo bastante barulho, né, Sara? Agora eu vou pro último. O meu está finalizado. Já serve também de... pra fazer um ventinho, né? Nossos pandeirinhos! Uhul! Vamos adorar o Senhor! E é isso por hoje. Então, crianças, se você gostou do nosso vídeo, do nosso programa de hoje, não esqueça de deixar muitos likes, né, Sara? Deixe muitos likes aqui pra gente. Comente aqui embaixo o que você achou desse programa. Compartilhe com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E também, por fim, não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram, @Nação dos Montes Kids. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!